Eu quero dar continuidade à nossa série de mensagens. A gente está falando, sobre o lado oculto. Quem está sendo abençoado por essa série de mensagens que o nosso pastor começou? E quando o pastor Tiago falou comigo sobre isso, eu já pensei, meu Deus, é uma responsabilidade muito grande, né? Tem sido muito forte as mensagens que o Senhor tem trago para a gente aqui, o Senhor tem alinhado a nossa vida em relação a isso. E essa série de mensagens tem o intuito da gente olhar para grandes personagens bíblicos, para grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, que por muitas vezes a gente olha com o olhar de eles são muito bons, eles estão fazendo coisas maravilhosas, mas essa série de mensagens tem o objetivo da gente muitas vezes olhar para o pior momento da história desses personagens e mesmo assim conseguir ver o Senhor operando naquilo que muitas vezes é uma fraqueza. Então a gente já teve diversos personagens e hoje eu queria falar sobre Elias. Talvez você já conheça esse personagem muito famoso da Bíblia, Elias, e a palavra, vai trazer para a gente a perspectiva de um homem que foi um grande profeta. A perspectiva de um homem que foi cheio de Deus, de um homem que fez maravilhas, mas a gente quer hoje traçar o nosso olhar para um momento da vida de Elias que muitas pessoas conhecem, outras pessoas não, mas eu tenho certeza que o Senhor pode falar com a gente. Eu queria que você imaginasse um cenário comigo. O cenário para você imaginar você está vivendo o melhor dia da sua vida. Você está vivendo o melhor momento da sua história. Pensa aí, no melhor dia da sua vida, no melhor momento da sua história, talvez o momento onde a sua empresa mais vingou, talvez o momento onde o seu ministério foi mais frutífero, talvez o momento onde a sua família foi mais feliz, mas no dia seguinte, você começa a sentir uma tristeza e um vazio muito grande no teu coração. Alguém já passou por isso? Não precisa levantar a mão. É isso que aconteceu com Elias aqui. A história de Elias vai mostrar que ele teve momentos de glória, que ele teve momentos onde Deus respondeu, onde Deus agiu, e assim é na nossa vida também. Muitas vezes Deus age, Deus responde, Deus opera, mas existe um momento que a gente está em baixa. Existe um momento onde nós estamos tristes, existe um momento onde a gente está com vontade de desistir de tudo. Isso não acontece só com você, isso não acontece só comigo, isso aconteceu com grandes homens da Bíblia. Elias tinha acabado de experimentar talvez a maior manifestação do poder de Deus, mas mesmo assim no capítulo seguinte ele colapsou, porque a verdade é que por muitas vezes a vitória espiritual na nossa vida não é uma vacina contra um colapso humano. O colapso chega, o dia mau chega para todo mundo. E talvez muitas pessoas aqui conheçam essa experiência. Você já teve seus momentos de auge, mas você também já teve seus momentos de crise. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 19. Primeira Reis, capítulo 19. A gente vai ler todo o capítulo. Me perdoa se é muito. Enquanto isso, as cadeiras vão chegando, glória a Deus. Em breve esse templo vai se expandir para a honra e para a glória do Senhor. Quem achou diz amém. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1, o texto vai dizer: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nessa hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com cada um deles.
Elias teve medo, fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo, entrou no deserto, caminhou um dia e chegou a um pé de giesta. Em outras versões vai dizer em um pé de zimbro. Sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus antepassados. Depois deitou embaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes, um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele novamente e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas, eles rejeitaram a tua aliança, eles quebraram os teus altares, mataram os seus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando me matar. O Senhor disse: saia, fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo houve um murmúrio como uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu, ficou à entrada da caverna e uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: eu tenho sido zeloso, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os seus profetas. Eu sou o único que sobrou e agora também estão querendo me matar. O Senhor disse: volte pelo caminho para onde veio, vá para o deserto de Damasco e chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. Unja Eliseu, filho de Cefate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Hazael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 homens em Israel, aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não beijaram. Então Elias saiu de lá, encontrou com Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando 12 parelhas de bois, estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou, lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: deixe-me dar um beijo de despedida no meu pai e na minha mãe, então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias, pelo que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo. Eles comeram, depois partiu com Elias e ele se tornou o seu auxiliar. Vamos orar? Senhor Jesus, vem com a tua presença nessa tarde aqui. Eu te peço que não seja eu, que não seja a minha voz, que não sejam as minhas palavras, mas que seja a tua palavra, que seja a tua voz. Alcança os nossos corações aqui nessa tarde. Nós necessitamos da tua presença. Nós precisamos de ti. Por isso eu te peço, Senhor, que a gente possa sair desse lugar alimentado pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente leu o capítulo todo, mas eu preciso trazer um contexto para você. E para a gente entender o contexto do que está sendo dito aqui, o contexto do que está acontecendo no capítulo 19, a gente precisa voltar alguns capítulos para entender um pouco sobre a vida de Elias. Israel estava vivendo uma profunda crise espiritual. Israel estava vivendo um momento onde as pessoas estavam se afastando do Deus vivo.
Israel estava vivendo um momento onde existia uma crise muito grande acontecendo. E é no meio da crise que Deus levanta Elias. É no momento da crise que um profeta nasce. O rei Acabe, ele tinha abandonado o Senhor, ele tinha levado a nação à idolatria. A sua esposa Jezabel promovia oficialmente culto a Baal. Então ela estava junto com seu marido ali, fazendo o que não deveria, levando idolatria a Israel, perseguindo os profetas de Deus. E é nesse cenário que Deus levanta Elias. E no capítulo 17, o próprio Elias, ele vai falar sobre uma seca que iria durar anos, que iria passar um tempo de fome. Inclusive, não sei se você sabe a história, mas o texto vai dizer em alguns capítulos antes que Elias, ele foi sustentado por corvos. Corvos levavam comida até o Elias, porque Deus, ele sustenta os seus profetas. Então a gente chega no capítulo 18, mediante esse contexto, e no capítulo 18 é quando Elias, ele vive talvez o melhor momento da sua história. No capítulo 18, talvez seja um dos capítulos da Bíblia inteira onde a gente mais vê o poder de Deus acontecendo. No capítulo 18, o Elias, ele vai enfrentar os 450 profetas de Baal. No capítulo 18, ele vai matar esses homens. Ele vai orar e fogo do céu vai cair. No capítulo 18 é quando esse tempo de seca que estava acontecendo, Elias vai orar e volta a chover naquela terra. Você lembra do louvor? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Isso é 1 Reis capítulo 18. Então, um capítulo anterior ao 19, a gente está vendo um homem tendo uma vitória muito grande. A gente vê 450 profetas de Baal de um lado, e a gente vê um homem de Deus do outro. E esses homens, eles clamam durante horas, nada acontece. Então Elias reconstrói o altar do Senhor, coloca água sobre o sacrifício, ora, e Deus responde com fogo do céu. E o povo cai com o rosto em terra falando: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Depois disso, Elias ora novamente, volta a cair chuva sobre Israel. Talvez o maior momento do ministério de Elias. Tudo indica que um avivamento está começando a acontecer. Tudo indica que agora as coisas vão fluir em Israel. E aí entra o capítulo 19. O rei Acabe conta tudo o que aconteceu para sua esposa Jezabel. E Jezabel manda uma mensagem para o Elias falando assim: assim como você fez com os profetas de Baal, matou eles à espada, eu vou fazer isso com você também. E acontece que o Elias recebe essa mensagem de Jezabel de um tal jeito que isso entra no coração dele. E isso faz ele se amedrontar. Amanhã você estará morto, é o que diz Jezabel. E uma coisa que intriga a gente é que um homem que matou 450 profetas de Baal num capítulo anterior, ele está com medo da mensagem de Jezabel. Então, ele fica tão temeroso que ele abandona o seu servo, entra para um deserto, chega debaixo de um pé de zimbro e faz uma oração que talvez passe despercebido para a gente, mas é uma oração muito forte. Ele pede a Deus para morrer. Ele fala: Senhor, me mata, porque eu não estou aguentando mais. Mas Deus não abandona o seu profeta. Primeiro um anjo envia pão e água, depois fortalece ele para uma jornada de 40 dias. Ele entra numa caverna. Deus pergunta para ele: o que você está fazendo aí, Elias? E aí vem o vento, Deus não está no vento. Vem o terremoto, Deus não está no terremoto. Vem o fogo, Deus está no fogo. Depois vem uma voz mansa, delicada, e Deus estava nessa voz. Ele sai dessa caverna, Deus restaura ele, Deus mostra que ele não está sozinho, dá uma nova missão para ele.
revela que ainda existem 7.000 homens fiéis em Israel. E o capítulo 19 começa com um homem querendo morrer. E ele termina com um homem sendo restaurado. E a gente pode aprender algumas coisas com esse texto. A gente pode principalmente responder uma pergunta. E a pergunta é: como Deus nos resgata? Eu não sei como você chegou aqui nessa tarde, faltando 2 minutos para a noite. Mas Ele te resgata. A pergunta é: como Deus nos resgata? E para responder essa pergunta, a gente precisa responder algumas outras perguntas. E eu tenho 3 perguntas aqui que eu quero responder com esse texto de 1 Reis, capítulo 19. A primeira pergunta é: como nós chegamos à caverna? Como que a gente chega nesse lugar da caverna? Como que a gente chega nesse lugar de tristeza profunda? Como que a gente chega no fundo do poço? E após o Carmelo, que é o monte onde ele venceu os profetas de Baal, Jezabel manda um recado para ele. O texto está dizendo: vendo isso, ele foi salvar a sua vida. E aqui é interessante porque o Elias, ele não foi derrotado por um exército. Elias, ele foi derrotado por uma voz. Porque um capítulo anterior, ele enfrentou sim um exército, ele venceu o exército. Mas um capítulo depois, ele estava sendo derrotado por uma voz. Uma voz teve o poder de desestabilizar o profeta. Uma palavra de Jezabel teve mais efeito em Elias do que fogo do céu. E quantas vezes não é assim na nossa vida? A gente está vivendo o melhor momento, a gente está no auge, está tudo bem na nossa vida, mas às vezes uma mensagem, às vezes uma conversa, às vezes um pensamento tem o poder de nos desestabilizar. Mas existe um outro detalhe interessante para a gente responder essa pergunta, que é: antes de entrar no deserto, Elias, ele deixa o seu servo para trás. E aqui eu queria que você voltasse comigo em 1 Reis, capítulo 19, versículo 3. O versículo 3 vai dizer: Elias teve medo, fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e ele entrou no deserto. Antes de Elias passar pelo pior momento da sua história, ele escolhe ficar sozinho. Ele deixa o seu servo de lado. Ele escolhe caminhar sozinho, e é aí que começa o colapso de Elias. Porque o isolamento de Elias aqui, o fato dele ficar sozinho, não foi uma consequência da crise, mas foi o início dela. Quando a gente fica sozinho, muitas vezes a gente pensa: eu vou ficar sozinho porque eu estou em crise. Não é isso. Você começando a ficar sozinho, a sua crise está começando junto com isso. Ele se isola, e esse isolamento não é porque ele estava mal. É por se isolar que ele vai para esse lugar. O lugar do isolamento. Depois ele senta debaixo de um pé de zimbro, e ele faz uma oração, que é a oração chocante, falando: basta, Senhor, toma agora a minha vida. E eu queria que você observasse comigo o estado de Elias. Elias está esgotado fisicamente, que o texto vai dizer que ele vem de uma caminhada muito longa, ele está esgotado fisicamente. Elias, ele está comparando-se com os outros. Ele fala para Deus: me mata porque eu não sou melhor do que os meus pais. Ele está se comparando com outras pessoas, ele está sem esperança, ele está desejando morrer. E o que mais me impressiona nessa história é que Deus não esconde isso. Isso não precisava estar na Bíblia, concorda comigo? Não, deixa, vamos retratar Elias matando 450 profetas de Baal. Vamos retratar Elias orando e fogo do céu caindo. Vamos retratar
eu vejo uma pequena nuvem do tamanho de uma mão de um homem. Vamos retratar isso, vamos retratar a vitória, vamos retratar a bênção, mas a Bíblia deixa claro que esse homem pede para morrer. A Bíblia não esconde isso. Jó passou por isso, Jeremias passou por isso, o salmista passou por isso. A verdade é que Deus, Ele não censura a dor humana, Ele registra. Deus não censura a tua dor. Deus está preocupado com a sua dor. Fica tranquilo. E a pergunta que eu tenho para você é: você já se imaginou em um personagem tão importante da Bíblia assim? Porque talvez você se veja num lugar de distância. Eu não vou ser igual Moisés porque eu nunca abri o mar. Eu não vou ser como Abraão porque eu não recebi o chamado. Sai da tua terra e da tua parentela, então eu lhe mostrarei. Eu não vou ser como Pedro porque eu nunca preguei e 3.000 pessoas se converteram. Mas quando a gente olha para a história de Elias, mesmo tendo feito grandes coisas, a humanidade dele se conecta com a nossa. Quantas vezes você já não fez uma oração desse tipo, falando: Senhor, eu não aguento mais? Quantas vezes você não chorou no travesseiro, escondido da sua esposa, escondido do seu marido, escondido dos seus filhos? Quantas vezes você não já se trancou num quarto para chorar diante da presença do Senhor, e o seu sentimento, talvez você não tenha expressado com a sua boca, mas o seu sentimento era: Senhor, é melhor que o Senhor me leve. Elias está passando por isso aqui. Elias está sofrendo aqui um esgotamento. Elias, ele pede a Deus para tirar a sua vida. E quando eu li esse texto, eu fiquei mexido, eu confesso para você. E eu pensei assim: o que Elias teve, hein? E eu comecei a pesquisar, entrei em um monte de sites de psicologia. E a gente pode traçar algumas coisas aqui, a gente pode cruzar alguns comportamentos de Elias com aquilo que a Organização Mundial da Saúde vai chamar de burnout. Esgotamento completo emocional. Existem 3 coisas para a gente relacionar aqui o comportamento de Elias com aquilo que a Bíblia está mostrando e aquilo que a Organização Mundial da Saúde diz. Primeira coisa, exaustão. Elias está vivendo uma fase de exaustão. Esse é o primeiro pilar aqui. É o esgotamento completo das energias. É onde a pessoa sente que não tem mais nada para oferecer. Você já sentiu isso? Você não tinha mais nada para oferecer? No texto bíblico, Elias vem de uma sequência de eventos de extrema tensão. Ele matou 450 profetas de Baal, ele fez fogo descer, ele orou, tudo aconteceu, estava uma crise, ele sofre uma ameaça de morte, ele está vivendo um momento onde a adrenalina dele está lá em cima, mas quando vem o próximo capítulo, o corpo físico dele não aguenta esses problemas que ele está passando. Elias não era um super-herói, e você também não é. Tem momentos da nossa vida que a gente se esgota. A fuga para o deserto, o ato dele se deitar debaixo do pé de zimbro, mostra o corpo e a mente de Elias cobrando a conta. Uma exaustão tão profunda que ele cai num sono completo. Ele não tinha força sequer para comer sem ser incentivado. Segunda coisa, isolamento. Elias, como eu disse aqui, ele deixa o seu servo e ele vai para o deserto sozinho. Ele vai viver um momento de isolamento. O isolamento social é um mecanismo de defesa clássico de quem está esgotado. Você não quer ver ninguém. Ver as pessoas te cansa. Você não quer dizer porque você está mal, você só quer chorar. Você está esgotado. Elias rompeu o contato com a sua rede de apoio, que era o seu servo, porque a interação humana aqui exigia uma energia dele que ele não tinha mais. Ele estava no fundo do poço. E por último, a falta de
realização, a inutilidade. Ele começa a se considerar um inútil. Ele olha para a sua história e para de se sentir realizado. Isso também é um sinal de esgotamento. Elias está orando dizendo: já basta, Senhor, toma minha vida, pois eu não sou melhor que os meus pais. Ele vai dizer: eu fiquei sozinho. Ele está expressando aqui um sentimento devastador de fracasso. E aí eu fico pensando, quando a gente se isola, quando a gente vai para um lugar de esgotamento, às vezes a gente esquece inclusive aquilo que Deus já fez na nossa história. Porque Elias, no capítulo 18, ele está vivendo o auge. Mas no capítulo 19, ele está esgotado emocionalmente e ele está frustrado com as coisas que ele mesmo realizou, porque ele não está lembrando as vitórias que ele teve. Nos momentos onde nós estamos esgotados emocionalmente, nos momentos onde nós estamos esgotados fisicamente, corre o risco da gente esquecer aquilo que Deus já fez na nossa história. Elias se esgotou. O grande profeta, ele sofreu uma questão emocional muito profunda. E a pergunta é: quantas vezes nós não somos assim? A gente trabalha, a gente serve, a gente prega, a gente lidera uma célula, a gente lidera uma família, a gente lidera uma empresa, mas por dentro a gente está sangrando. Por dentro a gente está quebrado. E o primeiro sintoma é o isolamento. Você para de falar, você para de compartilhar, você para de pedir ajuda. Sem perceber, você começa todos os dias a caminhar para dentro da sua caverna. Você entra nesse lugar onde é o fundo do poço. Mas a questão é, você não entra em colapso de repente. Você entra em colapso quando você para de falar com alguém aquilo que você está sentindo. Quando você para de compartilhar com um familiar, com um líder, com uma pessoa que você ama, com uma pessoa que ama você, você para de compartilhar. E quando você para de compartilhar, você está indo para um lugar de colapso. Porque a caverna é um lugar onde a gente entra isolado. Não sei se você já viu uma imagem de uma caverna, mas normalmente numa caverna é um lugar onde o acesso é muito pequeno, você precisa se esforçar para passar. Não dá para carregar muita gente para a caverna. Caverna é um lugar onde a gente entra isolado. A segunda pergunta que a gente precisa responder diante desse texto é: como Deus nos encontra na caverna? A primeira pergunta é: como nós entramos na caverna? E a resposta é: através do isolamento. A segunda pergunta é: como Deus nos encontra na caverna? Porque você entra na caverna, você chega no fundo do poço, mas Deus te encontra lá. Você chega no pior momento da sua história, mas Deus te encontra lá. Elias, então, ele pede para morrer. E Deus, ele responde enviando um anjo. E eu quero que você preste atenção comigo no que o anjo traz. Elias está debaixo de um pé de zimbro, está fazendo uma oração pedindo a Deus para morrer. Aí você pensa assim: o anjo vai chegar para ele e vai falar o quê? Elias, para de bobeira, levanta. Ei, Elias, para com isso, cara, levanta, vamos embora. Não lembra não? Ontem você matou 450 profetas de Baal. Elias, se levanta. Isso aí que você está fazendo é charme. Não é isso que o anjo faz. O anjo não traz uma repreensão. O anjo não traz um sermão. O anjo não traz uma bronca para Elias. O que o anjo traz é pão e água. O texto diz que o anjo toca Elias e manda ele comer. Depois deixa ele dormir. Então o anjo volta numa segunda vez, porque Deus sabia que Elias não precisava de condenação. Quando a gente está no fundo do poço,
A gente não precisa de condenação, a gente não precisa de mais uma pessoa dizendo isso aí que você está sentindo é bobeira. Sabe, por muito tempo na igreja evangélica, tratou-se questões emocionais de maneira errada. A pessoa estava no fundo do poço, não podia falar que estava no fundo do poço, senão iam falar que é coisa do diabo. Talvez nunca tenham lido a história de Elias. Elias não precisava de um sermão, Elias não precisava de um tapinha nas costas, Elias não precisava de uma correção. O que Elias precisava era de cuidado. O que Elias precisava era de restauração, o que Elias precisava era de forças. E a ordem do anjo é: levanta-te e come, porque o caminho será muito longo. Deus reconhece a limitação de Elias. E Deus reconhece a tua limitação também. Deus reconhece a nossa limitação. E quando eu olho para esse texto aqui, eu confesso para você que eu lembro da minha infância. Eu tinha umas crises de rinite. Não sei aqui quem sofre com essa bênção dessa doença, mas eu tinha umas crises de rinite terríveis e eu perdi a fome completamente. E eu lembro de ser bem pequeno e meus pais falarem para mim assim: levanta e come, fiz uma sopa quentinha aqui para você. Eu não gostava de sopa, né? Eu gostava de arroz e feijão, mas nesse momento era a única coisa que descia, com febre alta. E eu lembro dos meus pais cuidando de mim e falando: filho, eu preparei para você uma comida quentinha, levanta da cama e come. É isso que Deus está fazendo com Elias aqui. A pergunta é: onde a gente consegue chegar sem força? Não consegue. Quando você está sem força, você precisa ser fortalecido. Eu lembro que quando eu comecei a correr, eu não estava conseguindo nem correr 5 km direito ainda, e eu fiz a minha inscrição para a primeira prova. Eu me inscrevi numa prova de 10 km. Muito doido. E aí eu pensei assim: eu vou preparar tudo, eu vou deixar a roupa separada no sofá, o tênis novo, tudo bonitinho. No sábado eu vou dormir cedo, eu vou tomar um ótimo café da manhã e eu vou ter forças para correr esses 10 km. E o que aconteceu? Eu vim para cá no sábado, eu preguei no culto do Biuan. Eu fiquei fazendo gabinete com um monte de jovens e eu saí daqui 3 horas da manhã. Cheguei em casa, comi a comida que tinha, dormi 3 horas e fui fazer aquela prova de 10 quilômetros. Quando chegou no primeiro quilômetro, tudo estava rodando ao meu redor. A pergunta é: faltava vontade de fazer aquela prova de 10 quilômetros? Não, eu estava com muita vontade de fazer aquela prova. Faltava disposição interna? Não, eu estava com muita disposição interna, senão eu não tinha nem acordado. Mas o que faltava era vigor físico. Tem momentos da nossa vida que falta vigor físico. O problema não é a falta de vontade, o problema é a falta de força. E às vezes a gente está tentando resolver questões espirituais, ignorando as limitações físicas. Mas Deus não fez isso com Elias. Deus não falou com Elias: olha, Elias, levanta daí, vamos embora, vamos para uma vigília agora que o negócio vai acontecer. O que Elias fala, o que Deus fala para Elias é: pão e água, tá aqui, ó, quentinho, passado para você. Levanta, come, porque eu quero te sustentar. Talvez o problema de muitas pessoas não seja a falta de amor por Deus. Você ama Deus demais. Você ama muito a Deus. Talvez o problema não seja a falta de um chamado. Você sabe que Deus te chamou. Você sabe que foi Deus que te levantou. Você sabe onde Deus vai te levar. Você sabe qual é o chamado de Deus para você. Você tem disposição para servir. Se falar para você servir nos 4 cultos de domingo, eu tenho certeza que você vai estar aqui. Você entende a causa do Evangelho. Talvez o problema não seja disposição, talvez o problema seja fome.
E o interessante aqui, o que chama atenção aos meus olhos nesse texto é que não foi Elias que preparou o pão para ele mesmo. Elias não estava deitado debaixo do pé de zimbro e ele pensou, eu estou esgotado, eu preciso comer alguma coisa, e ele abriu do seu lado um pão plus vita, um queijo prato e fez um misto quente. Não. O que acontece é que o próprio Deus traz pão e água para ele. Foi Deus quem preparou a refeição de Elias. Elias, ele não tinha forças para continuar, mas Deus, ele providenciou aquilo que ele precisava para que ele viesse prosseguir. O que a gente chama aqui de providência de Deus, porque Deus não chama uma pessoa para uma jornada sem também providenciar o alimento para essa jornada. Se Deus, ele te chamou, ele é o mesmo Deus que te sustenta. O Deus que te chama é o Deus que garante, é o Deus que te sustenta. Talvez você queira continuar vivendo com a refeição de ontem. Talvez você esteja querendo viver a sua vida com a refeição de ontem. Talvez você esteja querendo caminhar espiritualmente com a oração de ontem. Da experiência de ontem. Do Carmelo de ontem, porque o Carmelo é um monte onde Elias venceu todo mundo. Mas agora ele estava no Horebe, precisando de Deus. O alimento que sustentou Elias no Carmelo não foi o alimento que precisava sustentar ele no Horebe. Não era suficiente para sustentar ele no deserto. Existem momentos da nossa história onde a gente vai precisar de um novo pão de Deus, de um novo alimento de Deus, de um renovo da parte de Deus. E Ele está aqui, Ele pode fazer isso com você. Existem momentos da nossa história onde a gente precisa não da provisão de ontem, mas da provisão de hoje. Existe pão fresco do Senhor para você. Uma nova graça, um novo momento. Observe o que o anjo está dizendo para ele. O anjo está dizendo, levante-se e coma. O anjo não está falando levante-se e corra. Não é verdade? O anjo podia falar, levanta daí e vai fazer o que você precisa fazer. Não. O anjo fala para ele, levanta e come. Porque muitas vezes a gente está querendo que Deus mude as circunstâncias da nossa vida, mas Deus está querendo fortalecer o nosso coração. Muitas vezes a gente está querendo que Deus faça grandes coisas, mas o que Deus está querendo fazer comigo e com você hoje é nos alimentar. Deus, Ele precisa fortalecer o nosso coração. Talvez Deus não queira te dar uma resposta hoje. Desculpa te frustrar. Talvez você tenha entrado aqui hoje falando, eu preciso de uma resposta de Deus. Talvez Ele não queira te dar uma resposta. Talvez Ele queira te alimentar simplesmente. Talvez Ele não queira te mostrar o fim da jornada. Talvez Ele esteja querendo somente te alimentar para que você venha ter forças para o próximo passo que você vai dar. Isso é suficiente. Porque a verdade é que quem recebe o alimento de Deus hoje tem força suficiente para viver o amanhã que Deus preparou para a gente. Deus não mostrou para Elias o destino. Deus não mostrou para Elias a resolução de um problema, não. Deus simplesmente alimentou ele. Deus simplesmente tocou nele. Deus simplesmente fez o que precisa ser feito, veio com a providência. E eu creio que o Senhor hoje quer nos alimentar aqui. É isso que Ele faz com quem está na caverna. Respondendo a primeira pergunta, como a gente chega à caverna? A gente chega à caverna através de um processo de isolamento. Segunda pergunta, como Deus nos encontra na caverna? Deus nos encontra na caverna, nos alimentando, providenciando para mim e para você tudo aquilo que a gente precisa. E a última pergunta que a gente precisa responder com esse texto.
é como Deus nos tira da caverna. Porque Deus, Ele te encontra na caverna, mas Ele não deixa você na caverna. Deus nos tira da caverna. E a pergunta é, como Deus faz isso? Depois de 40 dias, Elias, ele chega no Horebe, ele chega nesse monte onde Deus já tinha se revelado para Moisés, mas Elias, diferente de Moisés, ele não sobe o monte, ele entra na caverna. E quando ele entra na caverna, Deus faz uma pergunta para ele. A pergunta é: o que fazes aqui, Elias? E a pergunta que Deus faz aqui, eu quero te lembrar que não é uma pergunta geográfica. Você concorda comigo? Deus sabia exatamente onde Elias estava. Deus não estava falando assim: Elias, me passa a sua localização, a sua latitude, longitude, para eu colocar no meu Waze, para eu te encontrar, para eu colocar no meu Google Maps. Não é isso que Deus está fazendo. Deus, Ele é o dono de tudo, Ele sabe o que está acontecendo. A pergunta não era uma pergunta geográfica, a pergunta era uma pergunta espiritual. Como você chegou aqui, Elias? E Elias responde: só eu fiquei, só sobrou eu, Senhor, de fiel em Israel. Todo mundo se dobrou a Baal, só tem eu estou sozinho. E o interessante é que o texto vai mostrar lá no final que Deus tinha preservado 7.000 que não tinham se dobrado. Elias não estava conseguindo enxergar, porque quando a gente se isola, a gente começa a distorcer a realidade ao nosso redor. Quando a gente começa a viver um processo de isolamento, quando a gente começa a se descolar, a gente começa a ter uma visão distorcida da realidade. Então Deus manda ele sair da caverna. E o texto vai dizer que vem o vento e Deus não estava no vento. Que vem o terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Que vem o fogo e Deus não estava no fogo. E logo depois vem uma voz mansa e delicada. Um sussurro. E foi isso que fez Elias sair da caverna, porque a presença de Deus estava nessa voz mansa. A verdade dele de dentro da caverna. O que tirou Elias da caverna não foi uma resposta, mas foi a presença. E a história de Elias não termina num pé de zimbro. A história de Elias não termina na caverna, porque Deus não desistiu dele. O anjo deixou pão para o Elias, um alimento para ele se sustentar durante 40 dias e 40 noites. Mas Jesus vai declarar: eu sou o pão da vida. Elias, ele desejou a morte. Jesus, ele morreu de fato, não por desespero, não por esgotamento, mas por amor. Elias, ele entrou numa caverna, e Jesus, ele entrou talvez na maior caverna de todas, a cruz, por mim e por você, e de lá ele saiu vitorioso. Por isso, existe esperança para todo homem e mulher que está quebrado. Talvez você tenha entrado aqui e você esteja muito quebrado. Talvez você tenha entrado aqui e você está no fundo do poço. Eu quero te dizer, foi por causa de você que Jesus veio. Talvez hoje você esteja como Elias, cansado, sobrecarregado, ferido, servindo por fora, mas sangrando por dentro. Eu quero te dizer algo da parte de Deus. Deus não cancelou o seu chamado. Você só está esgotado, fica tranquilo. A presença do Senhor te renova hoje. Deus não desistiu de você. Deus não abandonou você na caverna. Ele continua perguntando: o que fazes aqui? Ele continua falando: levanta-te e come, porque ainda existe caminho pela frente. Se você talvez nunca tenha entregado sua vida para Jesus, saiba, Jesus veio exatamente para as pessoas cansadas. O texto vai dizer: vinde a mim, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos
a aliviarei. Jesus veio exatamente para pessoas quebradas, para pessoas que estão no seu limite. Hoje é dia de sair da caverna. Hoje é dia de voltar para Cristo, porque uma verdade permanece do início ao fim dessa mensagem. E talvez, se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, seria esse: Deus não desiste de quem quer desistir. E se a gente for olhar para dentro do nosso coração, todos nós já tivemos algum momento onde a gente quis desistir, mas Deus não desiste da gente, mesmo a gente querendo desistir, às vezes inclusive dele. Eu queria pedir você para ficar de pé no seu lugar, se você puder. E antes de fazer o apelo, antes de ir para um momento onde a gente vai orar por pessoas que querem entregar a vida para Jesus, eu creio que o Senhor quer tirar pessoas da caverna hoje aqui. Eu creio que o Senhor quer tocar pessoas aqui com a presença dEle, não com um poder magnífico, mas com a presença dEle, de forma como uma brisa suave. Aquilo que tocou Elias naquela caverna, eu creio que é aquilo que pode te tocar hoje aqui. E eu queria falar com você que já é crente. Você que conhece Jesus, você ama Jesus, você está cheio da presença do Senhor, mas você está precisando de um renovo. Você está precisando de um pão fresco, dado pelo próprio Deus. Você está precisando de um toque dEle. Se você está precisando de um renovo, está precisando de um toque do Senhor, se você está precisando de um alimento para que você venha caminhar mais 40 dias porque está difícil para você, eu quero te dizer, você está na casa do seu Pai. Se você está assim, sai do seu lugar e dobra os joelhos aqui no altar. Hoje é noite do Senhor restaurar pessoas aqui. Hoje é noite de Deus trazer para você um alimento que somente Ele é capaz de dar. Hoje é noite do Senhor vir, não com terremoto, não com fogo, mas vir como uma brisa suave. Senhor Jesus, nós te pedimos, vem com a tua presença nesse lugar. A tua presença que quebra cadeias, a tua presença que restaura o nosso coração, a tua presença que tirou aquele profeta de dentro da caverna, é a presença que vai nos tirar do lugar do esgotamento. Eu te peço, Senhor, vem com um renovo sobre a vida de cada um que está aqui. Eu te peço, Senhor, como uma brisa suave, que o Senhor venha tocar nos teus filhos, da planta dos pés ao alto da cabeça, que o Senhor venha enchê-los com a tua presença. Nós não queremos o pão de ontem, Senhor, nós queremos o pão de hoje. Nós queremos uma presença que nos refresca, que nos transforma, que nos muda. Eu te peço, Senhor, vá de encontro à vida de cada irmão, cada irmã que está aqui. Vá de encontro, Senhor, inclusive daqueles que não vieram até aqui, porque a caverna está tão grande que eles não estão conseguindo se mover. Eu te peço, Senhor, vá de encontro. Eu te peço, Senhor, vem com restauração. Eu te peço, Senhor, vem com a tua presença que nos limpa, que nos lava. A tua presença que é capaz de derrubar qualquer tipo de diagnóstico emocional. A tua presença que é capaz de fazer a gente se levantar mesmo quando tudo diz que não.
Obrigado, Jesus, porque o Senhor é um Deus que cura. Obrigado porque o Senhor é um Deus que transforma. Obrigado porque o Senhor é um Deus que restaura. Obrigado porque o Senhor separou um domingo como esse para que os meus irmãos e as minhas irmãs aqui pudessem ser restaurados pela presença do Senhor. Nós te pedimos restauração com a tua presença. Se existem pessoas aqui que há muito tempo não sentem a presença do Senhor, o Senhor sopra sobre você a presença dEle como uma brisa suave. O Senhor sopra sobre você a presença dEle de uma maneira que há muito tempo você não sente. O Senhor sopra sobre você lágrimas de amor por Ele novamente. Se há muito tempo você não chora na presença do Senhor, o Senhor toca nos seus olhos agora. Ah, Senhor, nós te pedimos, vá de encontro ao teu povo. Não nos deixa, Senhor, no fundo do poço. Não nos deixa, Senhor, dentro da caverna. Não nos deixa, Senhor, nesse lugar. Nós sabemos que o Senhor nos vê e o Senhor está nos vendo hoje, mas não simplesmente nos vendo. O Senhor está nos arrancando de dentro das nossas cavernas, de dentro dos nossos isolamentos, Senhor. Obrigado porque o Senhor ouve as nossas orações, inclusive aquelas que a gente não compartilha com ninguém. Eu te peço, Senhor, toca no coração de cada um aqui, e que cada um possa sair desse lugar renovado pela tua presença, em nome de Jesus. Eu quero fazer mais uma oração para você que deseja entregar sua vida para Jesus. Se você deseja fazer isso, entregar sua vida para Jesus, voltar para a presença do Senhor, eu vou fazer uma oração aqui. Eu vou pedir à igreja para fechar os olhos nesse momento. Você só precisa repetir essa oração comigo no seu coração, nem precisa ser em voz alta. Repete comigo assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida para o Senhor. Eu entrego a minha história. Eu preciso de Ti como meu Salvador. Eu não sei viver sozinho. E eu reconheço hoje que eu necessito de Ti. Eu reconheço hoje que eu preciso da Tua presença. Eu reconheço hoje que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Por isso eu aceito, Senhor. Por isso eu volto hoje para a Tua presença. Escreva o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus.